Salve, salve galera! Você que segue nosso canal agora vai ser surpreendido com as novas informações que obtemos sobre chegada de Thiago Mendes ao tricolor. Confira agora essa e outras informações sobre os bastidores são paulinos, mas não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e no final do vídeo adquirir o e-book A História do São Paulo que está na sua última semana de oferta. Acesse o link abaixo. Cedric Soares disse sim ao São Paulo, William Gomes está indo embora e com ele, ou por conta dele, o Wendel está chegando no tricolor. Te conto também sobre Moreira, outro jogador de saída do São Paulo. Preciso te contar também sobre as cifras finais do acordo entre São Paulo e Porto por William Gomes. Hora de falar sobre o São Paulo com mais uma saída. Na segunda-feira o tricolor confirmou a venda de William Gomes para o Porto, operação de 10 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel. Mas não para por aí, o Moreira, lateral direito da base do São Paulo, também está a caminho do clube português, empréstimo com opção de compra, os valores ainda não foram revelados. Só para lembrar que o Porto monitora e tenta a contratação do Moreira desde a temporada passada. São Paulo e Porto não haviam chegado a um consenso para a inclusão do Wendel pelo Moreira, mas depois da transferência do William Gomes em definitivo, o Moreira vai buscar mais oportunidades no futebol português, lateral que tem passaporte português, até por isso não ocupa vaga de estrangeiro. Outra notícia importante e triste para o torcedor são paulino, o volante Hugo, um dos principais destaques do time na Copa São Paulo de Juniores, vai precisar passar por cirurgia, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Não há período de recuperação, mas imagina-se algo entre 6 e 8 meses. Jogador que se contundiu na final contra o Palmeiras, no Pacaembu. Na noite dessa segunda-feira, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, fez muitas críticas à opção de gramados sintéticos. Segundo ele, foi por conta do gramado sintético que o Hugo acabou se machucando. A saideira sobre o São Paulo: o atacante Ferreira e o meia Alves estão entre os relacionados do tricolor para o confronto contra a Portuguesa, marcado para 21h35 dessa quarta-feira no Pacaembu. Importante lembrar que o São Paulo deve usar um time completamente reserva, se preparando para o jogo contra o Santos, e é aí que eu tenho alguma esperança de a Portuguesa conseguir sua primeira vitória no Paulistão. Preciso te contar agora sobre os valores finais da compra do Porto por William Gomes, jogador do São Paulo. Informação que você soube primeiro no canal do Nicola na semana passada, certo? Porto fechou o acordo com o São Paulo por 10 milhões de euros, mais 20% do valor de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo, com quem o Porto tem vínculo até a metade do ano e que já havia assinado um pré-contrato com o tricolor. São Paulo não conseguia a liberação do Porto para que o Wendel chegasse agora. Então são esses os números finais da operação. William Gomes, jogador de 18 anos, tinha 100% dos direitos presos ao São Paulo. O tricolor exigia uma compensação financeira maior, não conseguiu e acabou aceitando essas condições, imaginando que o William Gomes vai se valorizar no Porto e esses 20% do valor de uma venda futura possam assegurar bastante dinheiro. São 61 milhões e 700 mil reais garantidos com a transferência. Essa grana se junta a outros 31 milhões que o São Paulo já havia obtido com as vendas de Michel Araújo, empréstimo do Nestor e venda do Rato. Michel foi para o Bahia por 16 milhões, Nestor foi para o Bahia por 10 milhões, o Rato foi para o Vitória por 5 milhões. Quase 93 milhões de reais com transferências de atletas. O São Paulo precisa de muito mais dinheiro para colocar suas contas. Importante para você que torce para o São Paulo é o Cedric Soares, jogador de 33 anos, lateral direito, português. Inclusive temos uma tela para mostrar para os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, que é um jogador que foi contratado agora pelo São Paulo aí por 3 meses. Pois é, 33 anos, português, nasceu na Alemanha, mas tem a cidadania portuguesa, jogou a Copa do Mundo de 2018, inclusive, com a camisa de Portugal, e é um atleta que não atua, viu, amigos? Desde março do ano passado, desde março de 2024, quando ele entrou em campo pelo Arsenal, que foi o último clube dele numa vitória lá para cima do Sheffield United por 6-0. É um jogador que já rodou muito lá na Inglaterra, no Fulham, já jogou no Southampton, já jogou na Inter de Milão da Itália também. É um cara muito experiente, mas que vem de muito tempo parado. Ele está no São Paulo para fazer um recondicionamento físico, né? Ele tem um grupo de empresários ali, um grupo brasileiro de empresários que está do lado dele, gerenciando, ajudando na carreira dele. Trouxe ele aqui para o Brasil, um jogador que precisava se recondicionar fisicamente, tem uma entrada no São Paulo, sabia que o São Paulo estava precisando de um lateral direito, então fez a contratação, quer dizer, colocou ele aí no São Paulo, já avisando
analisando uma possível contratação, e essa contratação veio. Essa contratação, inclusive, é nos moldes do Sabino, né, que recentemente chegou ao São Paulo, 3 meses de contrato, foi bem, atingiu algumas metas e acabou agradando. O Cedric, mesma coisa, 3 meses de contrato, tem algumas metas, se essas metas forem atingidas, ele segue então no São Paulo com contrato até dezembro desse ano. Ontem vocês comentavam aqui sobre o William Gomes, né? Jogador de 18 anos, cria lá de Cotia, está indo lá para o Porto de Portugal. Eu vou trazer alguns valores dessa negociação aí. Cerca de 60 milhões de reais ficarão para o São Paulo. São Paulo que vai ter direito ainda a 20%, vai manter 20% dos direitos econômicos do William Gomes, para caso uma venda futura aconteça, deve acontecer. Então o São Paulo ainda tem um valor lá, ainda tem um percentual do Igor Gomes e aí consegue receber um valor numa futura possível venda desse jogador aí importante. O Zubeldia chegou a contar com ele no ano passado, né? Fez 3 gols em 16 jogos, peça importante, até teria um começo de temporada, agora seria utilizado nesse começo de temporada, quem sabe na temporada inteira, mas o São Paulo precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa, precisa liberar espaço no seu orçamento, como a gente vem comentando, então o William Gomes está indo lá para Portugal. E aí, o que vocês acharam do Cedric que está chegando? Cara, olha só, bom, 3 meses, né? Não vai custar praticamente nada e tal. Vamos ver no que dá. Eu não sei, cara, pra mim, tira o espaço de repente alguém da base. O São Paulo acabou de ganhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trazer um cara desse pra ficar 3 meses, pra quê? A impressão que eu tenho é que ele ocupa um espaço que poderia ser de um garoto, porque o que ele pode trazer muito além do que, de repente, uma surpresa ali da base do São Paulo? Digo isso porque o Cedric, cara, ele não joga 30 partidas numa temporada, que nem é muito, hein? As 30 partidas ele não joga desde a temporada 2018, 17 e 2018. Nossa, então... Faz muito tempo, é um cara de pouquíssimos gols. O cara tem 3 gols de 2020 para cá, sabe? E você vai no passado, 6 jogos, 2023, 8 jogos. Sabe? Mas o São Paulo tá pagando? Sim, não. O São Paulo vai pagar ali alguma coisa, nem que seja simbólica pelo cara. Assim, é um jogador que pra mim não me empolga, tava sem espaço, ninguém queria ele lá, tava com problema de uma lesão também, não vinha sendo aproveitado e achou aqui uma vaga aqui para tentar alguma coisa no São Paulo. Sinceramente, eu acho que o São Paulo, do tamanho que é o São Paulo, para mim não era um lugar pro Cedric. A impressão que eu tenho é que parece uma colônia de férias do Cedric para ele tentar fazer alguma coisa e aparecer. Para mim o São Paulo não é um clube para isso. Não concordo muito com essa contratação. E o William Gomes... Atualizamos agora as últimas informações sobre as tratativas do São Paulo com Thiago Mendes. Ele é um dos nomes mais comentados na janela ao volante, cujo contrato com o Al Rayyan do Catar é válido até o final de junho. Ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer clube interessado a assinar a custo zero, ou seja, sem taxa de transferência, apenas luvas e salário. O atleta está em contato com a diretoria São Paulina desde o ano passado, mas jamais conseguiu a liberação antecipada por parte do time do Catar. Com o contrato perto do fim, a novela parece estar ganhando um novo e provável último capítulo. Kelly Mendes, atual esposa de Thiago, utilizou os stories do Instagram para responder perguntas de alguns fãs. Questionada sobre quando voltariam ao Brasil, ela respondeu que logo, e dessa vez tudo vai para morar. A resposta rapidamente viralizou os são paulinos, que ainda foram surpreendidos com mais um post. Perguntada sobre qual equipe Thiago Mendes jogará em seguida, Kelly afirmou que logo vai saber. A princípio, Thiago Mendes já acertou as bases salariais de um acordo com o São Paulo. Entretanto, como ainda pertence ao Al Rayyan, depende da liberação da diretoria adversária, que só deve acontecer caso contrate um substituto direto. Você que tem acompanhado a longa novela da contratação de Thiago Mendes, acredita que ele virá ainda neste início de ano. Vale lembrar que as negociações por Wendel foram longas, se arrastar por meses, mas finalmente deram certo, apesar de envolver a venda de William Gomes. O trunfo do São Paulo para conseguir convencer o clube catari ainda não foi revelado, mas acredita-se que o jogador será anunciado ainda neste início de temporada. E você comente aqui embaixo. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.